tudo bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar como destruir uma boneca. Então vamos começar? Bom, primeiro passo. Espera aí. Deixa eu pegar isso daqui. Deixa aqui, ó. Ó, gente, eu deixo a câmera aqui. Vamos lá. Primeiro passo. Joga essa aqui longe. Segundo passo. Pisa nela. Segundo passo. Tu arranca a cabeça. Ó. Desse jeito. Como botar de volta. Então no próximo vídeo eu mostro como colocar a cabeça de volta no lugar. Então tchau. Ai.